Em 2020, o Morning Brew foi adquirido por 75 milhões. Uma ascensão vertiginosa para a empresa que, apenas 5 anos antes, havia começado em um dormitório da Universidade de Michigan. 2 anos depois, eles estão a caminho de alcançar 75 milhões de dólares em receita anual. E nesta conversa com o CEO Austin Rife, falamos sobre as métricas que importam para uma empresa como o Morning Brew, o que ele aprendeu sobre contratação, como escalar uma empresa e como eles implementaram o modelo EOS para obter resultados excepcionais. Fique com a gente. Você fez um tweet muito interessante recentemente. Não existe nenhuma indústria no mundo em que seja mais fácil ter uma venda na casa de 8 dígitos do que a mídia digital. Mas também não existe nenhuma indústria mais difícil de alcançar um valuation de 10 dígitos do que a mídia digital. Pode explicar melhor o que isso significa e o que você vivenciou que tornou essa dor ou percepção tão clara? Sim. Então, quando alguém começa uma pergunta com "você tweetou recentemente", me dá um frio na barriga. Eu penso, não, o que você vai mencionar? Mas não, essa é uma boa. Eu tenho muita convicção nisso. Então, primeiro, vamos definir o que é mídia digital. Não estou realmente me referindo a Netflix ou algo assim, certo? Estou falando sobre publicação digital, certo? O BuzzFeed, o Morning Brew, todas essas empresas que cresceram ao longo de 10 ou 15 anos. E eu acho que o desafio com a maioria dessas empresas é você, o lado positivo, certo? Por que é fácil chegar a 8 dígitos de receita, ou talvez até 8 dígitos de lucro? É realmente barato criar conteúdo, certo? Você sabe, criar um tweet não custa nada. Criar conteúdo em vídeo, nós estamos criando conteúdo em vídeo e conteúdo em áudio agora. Está nos custando apenas o que o Riverside cobra. Então você sabe, é muito, muito barato. Então, criar conteúdo é barato. Distribuir conteúdo, muito barato, certo? Você tem essas plataformas. Se você encontrar um bom encaixe numa plataforma antes que mudem o algoritmo, pode construir um grande público no Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube. É barato e possibilita testar, iterar e fazer sua voz ser ouvida, criando uma marca. Fizemos isso com newsletters, outros usaram YouTube e podcasts. E é por isso que, na verdade, não é tão difícil construir um público e depois vender essa audiência ou vender para esse público. O motivo pelo qual é tão difícil criar, vamos chamar de uma empresa de $1 bilhão, é porque a vida útil do conteúdo é de tipo 3 segundos, certo? Cria um tweet que só é relevante por pouco tempo. Criamos uma newsletter. Por quanto tempo ela permanece útil? Um dia, talvez. E então, como um publisher digital, você está amortizando esse conteúdo ao longo de minutos ou horas, diferente da Netflix, que é outra empresa de mídia, certo? Eles criam round 6 e as pessoas assistem por anos e anos, talvez décadas, certo? Então, você pode gastar muito mais dinheiro em conteúdo. Você pode investir nisso, certo? Assim, é possível amortizar esse conteúdo por um período maior. Mas quando você é um publisher digital, criando notícias ou até mesmo conteúdo perene, o valor realmente não está lá. Por isso, é difícil construir uma marca de mídia de bilhões de dólares ao longo do tempo. Não digo que seja impossível. Há pessoas fazendo isso, mas é incrivelmente difícil, enquanto o software, novamente, tem uma economia muito diferente, semelhante à da Netflix. Você cria um software que pode durar quase para sempre e ser amortizado entre muitos clientes ao longo do tempo. E semelhante a um tweet recente, há muito barulho no Twitter, mas também há sinal se você estiver prestando atenção e ouvindo as pessoas certas. E então, o motivo pelo qual isso chamou minha atenção é que isso é um sinal forte, porque você é o CEO de uma das principais startups de mídia digital de vanguarda. Isso é apontado como sendo de primeira linha referência quando se trata de crescimento e do que foi conquistado. Então é especialmente curioso quando é você quem levanta essa bandeira e não algum investidor de capital de risco que perdeu dinheiro no BuzzFeed ou Vice. Olha, admito que estou puxando para o meu lado. Nós não levantamos capital. Por isso não acho que empresas de mídia devam captar, ou ao menos captar muito, especialmente capital de risco. Sim, acho muito difícil. Criar uma empresa de $1 bilhão ou construir qualquer negócio já é difícil, especialmente no setor de mídia. Então, realmente é difícil.
E, sabe, se eu construir uma empresa de 999 milhões de dólares, eu vou ficar feliz. Então, para mim, tudo bem. Entender o potencial do que você constrói é muito importante. O que vimos nos últimos anos é que muitas pessoas, certo, levantaram capital pensando que suas empresas poderiam valer 10, 20, 50 bilhões. E isso acabou transformando elas em uma espécie de zumbi. Então, me fale sobre onde a Morning Brew está agora. Você sabe, as pessoas que estão prestando atenção sabem que houve uma aquisição majoritária da empresa pela Business Insider. Vi no LinkedIn que sua empresa já tem mais de 300 funcionários, é isso mesmo? Sim, a Axel Springer adquiriu participação majoritária na Morning Brew, que também é dona da Insider e comprou a Político. É uma empresa de mídia e holding alemã muito grande. E esse acordo aconteceu no final de 2020. Desde então, realmente decolamos em praticamente todos os indicadores. Passamos de cerca de 50 funcionários para cerca de 300. A receita foi de 20 milhões para cerca de 70 milhões. A lucratividade aumentou. Então, realmente crescemos muito desde então, não só em newsletters. Então, depois que lançamos o Morning Brew para X, para o setor X, ou função X, Marketing Brew, Retail Brew, Frequência Cardíaca, Healthcare Brew, que foi lançado hoje. Se alguém que está ouvindo ou assistindo trabalha em algum desses setores, com certeza se inscreva. São realmente ótimas publicações. E foi para aí que fomos em seguida. E agora estamos começando a expandir, além disso, para conteúdo multimídia, conteúdo em áudio e vídeo, assim como outras fontes de receita. Montamos uma equipe de educação, nossa primeira experiência em receita direta ao consumidor. Então, um dos elementos aqui quando se trata de multimídia, eu tenho tantas perguntas. Você me deu, 3 caminhos diferentes para seguir. Então, na verdade, eu vou voltar um pouco e falar de um ponto específico ligado à aquisição. Essa taxa de crescimento e o aumento de funcionários e todas essas outras coisas. Você pode detalhar parte do que foi desbloqueado ou possibilitado como parte da aquisição? Foi promoção cruzada entre essas outras marcas? Foi acesso a uma infraestrutura de vendas já existente? Como você vê o antes e o depois das operações do Morning Brew após essa aquisição de participação majoritária? Sim, na verdade não foi nada disso, certo? Não foi sinergia com nenhuma outra empresa, mas sim acesso a capital. Nós fomos autofinanciados por tanto tempo. E o que a Axel Springer nos proporcionou, em primeiro lugar, foi um pouco mais de segurança no emprego para as pessoas que contratamos. Então as pessoas estavam mais dispostas a vir para o Morning Brew se tivéssemos o apoio da Axel Springer. Além disso, pudemos assumir mais riscos, pois a Axel Springer não deixaria o Morning Brew sair do mercado. E assim conseguimos aumentar os investimentos um pouco mais rápido do que teríamos feito se não tivéssemos um proprietário. E assim, conseguimos investir mais do que historicamente faríamos, porque antes não queríamos, já que o dinheiro era uma preocupação. Quando você é controlado por uma empresa de 10 bilhões de dólares, o caixa passa a ser uma preocupação menor por causa da infraestrutura ao seu redor. Entendi. Isso faz todo sentido. Quero voltar a falar sobre multimídia. E Morning Brew é algo realmente interessante, porque agora o Morning Brew pode potencialmente ser uma marca com a qual alguém interage. Eles não veem vocês como uma empresa de newsletters, embora eu me lembre de ter recebido a newsletter pela primeira vez em 2018 ou 2019. E é uau, isso é tão legal, mas tão diferente. É louco pensar que agora é possível que alguém veja isso como Dan no TikTok ou, sei lá, algum vídeo educativo no YouTube. É exatamente isso, né? Então acho que tem prós e contras nisso, né? Muitas empresas de mídia optaram por construir uma marca única. Morning Brew para isso, Morning Brew para aquilo. Muitas fizeram isso, e eu acho que o desafio é que é muito difícil ser tudo para todo mundo. E nós temos subconjuntos do nosso público que gostam de receber conteúdo de finanças pessoais em um tom bem engraçado da Kate, certo? Ou gostam de ver TikToks de comédia do Dan, ou querem ouvir sobre empreendedorismo do meu cofundador, Alex, Sofia e Jesse Puddy, lá no Crazy Ones, que é um novo programa que eles lançaram. Mas queremos ter cuidado para preservar a voz e a essência do Morning Brew, certo? E então, enquanto tudo dentro dessas outras marcas, elas se alinham à marca principal. Elas têm o mesmo ethos, elas têm a mesma voz. Elas são apresentadas de formas diferentes, certo? Assim, você pode encontrar o Money with Kate ou os Crazy Ones sem perceber que pertence ao Morning Brew. Isso é ótimo para nós e vemos como uma oportunidade.
Isso nos permite ser mais flexíveis, mais ágeis, nos permite testar coisas com menos risco. Então, sim, estamos animados com a abordagem de casa de marcas. Interessante que você ainda fale sobre voz editorial, porque desde os primeiros dias, quando era realmente entendido como uma espécie de empresa com uma única newsletter, eu me lembro de você e do Alex falando sobre isso, como, tipo, o guia de estilo e como deveria ser a experiência de ler uma newsletter do Morning Brew. Quero comentar sobre novas propriedades multimídia, mas antes, nos primeiros dias de um negócio, a simplicidade e poucas métricas importantes, dinheiro em caixa e receita. Mas, especificamente para um negócio de newsletter, eram realmente novos assinantes e inscrições e taxa de abertura? Quais métricas eram importantes para você operacionalmente, então? Sim, no começo da empresa tínhamos 3 objetivos: escrever a melhor newsletter do planeta, crescer essa newsletter com assinantes de alta qualidade e, então, vender anúncios nessa newsletter. Para apoiar o crescimento da equipe de redação, contratar mais redatores para que pudéssemos melhorar ainda mais e apoiar o crescimento da newsletter, para que pudéssemos crescer com mais assinantes de alta qualidade. Esse ciclo se repetiu por 2 ou 3 anos. A gente não pensava em mais nada: escrever, crescer, vender, escrever, crescer, vender. E o que a gente fez foi, acho que muitas empresas de newsletter focavam só nas newsletters, mas a gente focava nas aberturas. A gente era realmente muito focado nisso. Aberturas, agora é um pouco mais complicado fazer isso por causa das novas atualizações da Apple, mas há 5 anos era só nisso que a gente pensava. Então todo dia, às 11 da manhã, a gente parava. A gente parava o que fazia, conferia e anotava a taxa de abertura da newsletter num quadro branco. Tínhamos meses e meses dessas taxas diariamente. E esse era a nossa métrica principal, era nisso que a gente mais focava como empresa, e tudo que contribuía para isso era algo que importava. Testar linhas de assunto, atrair assinantes qualificados, escrever uma ótima newsletter. E, claro, as 5 a 10 pessoas que trabalhavam na empresa naquela época. Nossas vidas giravam em torno desse número às 11h diariamente. E agora, como empresa, vocês são uma empresa cerca de 10 vezes maior. Como você instiga esse mesmo nível de foco em cada equipe individualmente? Porque só a quantidade de métricas que passam a importar quando você está nesse nível também cresce em uma ordem de magnitude. Como você instiga isso? Mas também se manter a par de todas essas equipes diferentes como CEO, sim. Então, o interessante é que agora o Morning Brew é multiproduto, certo? Multimídia e com múltiplas fontes de receita. Então, como você disse, muitas métricas diferentes importam. E o que fazemos no Morning Brew é usar essa abordagem chamada Traction. Não sei se você já leu, acho que o nome do autor é Gino Wickman ou algo assim. Gino Wickman, isso mesmo. Wickman, sim, é um ótimo livro. E temos os Company Rocks, que são de 3 a 7 principais objetivos da empresa para os próximos 90 dias. Cada líder tem de 3 a 7 objetivos que começamos a distribuir pela empresa. E então agora nós não há, e eu acho que isso é um pouco lamentável, mas é assim que o nosso negócio funciona. Não podemos usar uma métrica como a do The New York Times, com 15 milhões de assinantes como métrica principal. Para nós, há várias métricas, pois temos múltiplas fontes de receita e negócios, e essas métricas podem mudar a cada ano ou trimestre. Estamos realmente focados em expandir esse ativo este ano, estamos realmente focados em monetizar esse ativo, e o que é realmente importante é que a empresa entenda quais são as 3 a 7 coisas mais importantes para toda a companhia. Então, cada líder precisa entender qual é a sua prioridade, quais são as suas prioridades. Ajudar a gente a alcançar as metas deste trimestre, ou estamos nos preparando para a meta do próximo trimestre ou do próximo ano. E isso é um pouco mais complexo. É como uma teia que exige mais preparo do que apenas dizer escrever, crescer, vender. Uma newsletter. E definitivamente é uma situação em que, sabe, aquele livro orienta você a começar pelo topo. Então, realmente, começando lá no alto, daqui a 10 anos, 3 anos, o que você quer e busca alcançar. Isso, até certo ponto, não deixa tão claro quais são os micro-objetivos. Mas isso permite que você, pelo menos, elimine o excesso das coisas que talvez estivessem roubando um pouco do seu foco e que já não são mais relevantes. Como você construiu ou se sente à vontade para compartilhar quais são essas grandes visões e objetivos para o Morning Brew nesses horizontes de tempo? Sim, o que é interessante é que esse número muda toda vez, certo? Meu objetivo inicial era no primeiro dia do Morning Brew, antes de saber o que era Traction.
Queria saber como ganhar dinheiro suficiente para viver disso e não precisar trabalhar em finanças. E aí, quando a gente conseguiu isso, eu pensei, como a gente chega a 10 milhões de dólares em receita? Isso seria insano. E aí foi tipo, uau, será que a gente consegue chegar a 25 milhões de receita? E até um ano atrás a gente estava em 46 milhões. Aí pensamos, sabe, a gente pode chegar a 100 milhões de dólares de receita. Isso seria incrível em 3 anos, né? E estamos aqui hoje com 70 milhões de dólares de receita, neste ano mais ou menos. E pra gente é isso. Agora como chegamos a 250 milhões de receita? Agora, como atingir 100 milhões de dólares de lucro? Para mim, como empresa de mídia digital, alcançar 100 milhões de dólares de lucro é uma meta para 10 anos, acredito. Acho que isso seria incrível. No estilo do Morning Brew, sempre valorizamos a lucratividade, então metas de receita são legais. Elas são mais fáceis de analisar e de avaliar. Certo. Mas no fim das contas, eu acho que a meta de 10 anos poderia ser 100 milhões de dólares de lucro. Na minha cabeça, isso seria 100 milhões de dólares de lucro. Em 2032, ou seja lá quando for, seria insano. Espero que a inflação não tenha enlouquecido até lá. Exatamente. Então, tudo isso realmente leva a uma das perguntas principais que eu queria te fazer. Se você olhar para as estatísticas sobre empreendedorismo e o sucesso de novos negócios, de forma contraintuitiva, se você assistir, sabe, tipo a rede social ou algo assim. Na verdade, não são os jovens de 20 anos que têm a maior probabilidade de sucesso e os melhores resultados quando se trata de um empreendimento. Normalmente é um fundador pela segunda vez, geralmente alguém na casa dos 40, talvez nos 50 anos. Então, você e Alex são realmente grandes exceções, não só no campo da mídia digital, mas como empreendedores que fundaram empresas ainda na casa dos 20 anos de modo geral. Então, minha pergunta para você é realmente sobre a busca de conhecimento além disso. Você pensa, será que vamos ganhar dinheiro suficiente para que eu não precise trabalhar no setor financeiro? Há uma grande distância entre isso e tocar as operações de uma empresa que está a caminho de 100 milhões de dólares em receita. Na prática, para adquirir o conhecimento de que você precisava, era, sabe, contratar coaches e consultores. Obviamente você está lendo livros, mas tipo, o que você fez para acelerar a obtenção de conhecimento? Existe um pouco de viés de sobrevivência aqui, certo? Ou seja, eu concordo, sabe, até certo ponto, que nós aprendemos muito, trabalhamos muito duro, só para ser transparente, tivemos sorte, certo? Esbarramos nas newsletters e aproveitamos isso. Acho que essa é a sua pergunta. Como fizemos isso? Acho que são algumas coisas. Agora tenho um mentor de negócios e uma ótima rede de pessoas. Mas nos primeiros dias, era só que estávamos tão completamente imersos no que fazíamos a cada minuto da minha vida que eu nem dormia. Li um livro sobre growth marketing para entender como aumentar nossa newsletter. Era passar tempo conversando com pessoas que vendem anúncios, era ir a eventos do setor, embora não muitos, para ser honesto. Não vejo tanto valor, mas ir até lá. Quando vi valor foi só trabalhando e em nós, sabe, eu realmente acreditava. Só trabalhar mais que os outros não basta. Se isso fosse suficiente, já seríamos uma empresa de 100 milhões de dólares. Mesmo trabalhando mais que todos, só conseguiríamos melhorar 2 ou 5%. E eu acho que, de certa forma, a gente ter uma mentalidade de iniciante e aprender enquanto avançava foi realmente valioso. No entanto, a gente cometeu e ainda comete muitos erros. Então, de novo, você está certo, nós somos uma exceção. Eu também invisto por fora e normalmente não invisto em fundadores da minha idade, ou da idade que eu tinha quando fundei a Morning Brew, devido à curva de aprendizado íngreme. E a última coisa para acrescentar a isso é que você tem que lembrar. Era um negócio bootstrap. Não havia expectativa de investidores. Se tivéssemos levantado 2, 5, 10 milhões de dólares e a expectativa dos investidores fosse crescer a uma certa taxa todo ano, acho que teríamos fracassado miseravelmente. Definimos nossas próprias metas e expectativas, pois não tínhamos capital externo, o que foi crucial para manter as expectativas no nível certo. Entendi, mas agora que você tem o coach, pode comentar? Quando percebeu que talvez já entrava dinheiro suficiente para você pagar por isso? Mas chega um momento em que percebo que, pelo menos, sei o que talvez desconheça e preciso buscar isso. Isso tende a crescer, sabe?
Com base na minha experiência, acabei de contratar meu primeiro coach para a agência e já estou na terceira sessão. Uau! Agora enxergo o cenário com mais clareza e antes eu era bem cético em contratar um coach. Quero dizer, olha, eles dizem, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca, né? E eu levei vários socos na boca, né? Achei que tinha tomado a decisão certa, mas foi uma decisão horrível. Sabe, você toma tantas decisões com tanta convicção e não poderia estar mais errado. Você está muito errado. E é tipo, caramba, não faço ideia do que estou fazendo. Levo soco na boca todo dia no trabalho e preciso da perspectiva de alguém de fora. Isso foi em 2019, quando passamos de uma newsletter para várias newsletters e estávamos escalando a empresa. E a empresa precisa ter 20, 30 ou 40 pessoas. Eu fiquei tipo, uau, estou sendo esmagado. Tipo, grandes decisões, eu simplesmente, sabe, estou constantemente, sabe, como um CEO ou executivo. Eles são pagos e têm seus empregos para tomar pouquíssimas decisões por dia ou por semana e ter uma taxa de acerto muito alta nessas decisões. Acertar de 80 a 85% das vezes, eu acertava 5 ou 6 de 10 certo. Não era suficiente. Buscar um coach, ser mais introspectivo e repensar foi necessário. Caso contrário, fracassaríamos. Então eu comecei a fazer sessões com um coach e agora já vi vários coaches e acabei desenvolvendo um pouco de humildade. Porque, de novo, você leva umas pancadas da vida várias vezes e percebe isso. Chegar até aqui não garante que você avance para o próximo nível. Com mais distância, consegue compartilhar alguma dessas decisões? Quero dizer, a maioria delas, sinceramente, foi sobre contratação, certo? Foi mais. Precisamos desse cargo, vou contratar aquela pessoa. Você contrata aquela pessoa e pensa, meu Deus, essa pessoa não serve para esse cargo. O que eu estava pensando? Por que achei que precisávamos de alguém sênior? Por que eu achei que precisava de alguém com com aquele histórico? E você simplesmente leva um soco na cara com essas decisões de contratação. E o problema dessas decisões é que elas são muito, muito caras, né? Quando você erra em uma contratação sênior, dói demais. Porque você passa 1 ou 2 meses, na verdade, tentando entender, eu preciso dessa pessoa? Aí você passa 2, 3, 4 meses contratando essa pessoa, depois tem que esperar 1 mês para ela sair do emprego e vir. Depois leva de 3 a 6 meses para perceber que não era a pessoa certa. E então de 1 a 3 meses para se livrar dela. Então, quando vê, já se passaram 12, 15, 18 meses nisso e pensa, caramba, e a gente acabou de desperdiçar de 15 a 18 meses nessa parte do negócio. Que desastre. Essa é a principal. A outra era alinhar expectativas, certo? Pode ser um pouco injusto, mas comigo mesmo. Mas nos primeiros dias eu comecei esse negócio com o Alex e havia um monte de outras pessoas por perto, sabe? E nós não tínhamos essa expectativa, certo? Um monte de outros ótimos funcionários, algumas pessoas da nossa idade, e nós não tínhamos a expectativa de que essa empresa fosse se tornar tão grande quanto se tornou. Acredito que, se fôssemos mais ambiciosos mentalmente e eu tivesse imaginado algo maior, talvez tivéssemos alinhado melhor as expectativas com a equipe. Essa equipe pode evoluir e talvez seja preciso contratar profissionais mais experientes. E eu acho que aprendi, sabe, desde o começo, que você realmente precisa definir expectativas para todos os seus colegas de trabalho para garantir que eles entendam que sim, as coisas são assim agora, mas tudo pode mudar a qualquer momento. A gente pode sempre podemos precisar de mais gestores, podemos precisar mover pessoas de lugar e assumir novos papéis. Acho que não fui cuidadoso o bastante ao contratar alguém ou tomar uma decisão. Por isso, não estabeleci as expectativas certas com essa pessoa, dizendo que agora é assim, mas pode mudar depois. Então, essas duas coisas, definir as expectativas desde o primeiro dia com as novas pessoas e também contratar as pessoas certas. Nesse sentido de contratação, passando de contratações ruins para boas, você pode falar sobre algumas das, talvez 10 vezes não seja o termo certo, mas contratações de altíssimo impacto que você fez, já que é mídia digital? Existe a possibilidade de, você sabe, escalar infinitamente quando se trata de distribuição, criar a um custo muito baixo. Na tecnologia, fala-se do engenheiro 10x que resolve ou compensa as falhas de todo mundo. No ramo de conteúdo e mídia, é possível encontrar esse tipo de talento. Quem foram alguns dos membros de equipe de maior impacto no Morning Brew? Pode citar pelo nome ou especificamente pelo cargo, que realmente permitiram que vocês dessem o próximo passo como empresa. Pessoas de maior impacto recentemente, certo? No início todos tinham impacto, né?
E nosso editor-chefe, Neil Freeman, tem impacto incrível. Muito do que fazemos hoje é baseado no tom e na voz dele. Então, alguém assim, claro, não dá nem para comparar ou ir além disso, mas vamos falar mais recentemente. É realmente o executivo que você contrata como CEO. Agora temos um publisher, um chefe de produto, pessoas assim, e a equipe estava meio abalada. E você traz essas pessoas e elas são tão boas no que fazem que eu nunca preciso me preocupar com aquela equipe. É um foco muito grande para toda a empresa. Como aquela equipe está se saindo, o que aquela equipe está fazendo, certo? Vou dar um exemplo específico. Tínhamos um negócio B2B, era o Retail Brew, o Emerging Tech Brew, e estávamos lançando o Marketing Brew. E esse era o foco de toda a empresa, colocar esses produtos no mercado, consertar esses produtos. E então contratamos alguém chamado Jacob, que assumiu o negócio B2B, ele virou o gerente geral do B2B. De repente, o foco de toda a empresa passou a ficar com uma pessoa que assumiu tudo. Isso fez com que os outros pensassem, ok, ele está cuidando disso. Agora podemos focar e otimizar outras áreas. Pessoas que transformam suas fraquezas ou oportunidades de crescimento em algo sob controle fazem com que outros pensem, não preciso mais me preocupar, pois ela faz um ótimo trabalho. Isso destrava o restante da organização. É um peso enorme tirado dos ombros de todo mundo. E quando você pensa na sua empresa como um sistema e em como as pessoas interagem entre si, isso se torna uma lente pela qual você identifica a restrição, identifica o gargalo e, com sorte, consegue recrutar de forma eficaz alguém que possa preencher essa lacuna. Na verdade, claro, eu sou o CEO da empresa, mas cada executivo supervisiona uma equipe de, vamos dizer, entre 15 e 50 ou 75 pessoas. Então, eles são realmente os CEOs dos próprios negócios deles. E quando esses negócios conseguem funcionar bem e interagir com outros sistemas, certo? Outras equipes, é aí que você realmente tem uma operação eficiente. Entende? Voltando um pouco, lembramos dos primeiros dias, quando eram umas 6 pessoas e só nos preocupávamos com taxas de abertura, novos assinantes e o ciclo de 3 partes que você citou. Existe até certo ponto talvez um nível de exigência menor. Você não quer necessariamente estragar, por exemplo, um espaço publicitário ou algo assim, mas se um erro acontecer ou se precisarmos experimentar com essa newsletter, amanhã já tem outra edição da newsletter e vai ficar tudo bem. Talvez não fosse sua mentalidade, mas quando somos pequenos, há mais liberdade ou vontade de experimentar a produção desse conteúdo. É justo dizer isso? Sim, totalmente. Agora que você chegou nesse nível, como vê os experimentos? Existem apostas validadas por pesquisa de mercado e oportunidades. Tenho certeza de que é algo direto. Ei, saúde é um grande setor e não atuamos nele. Precisamos buscar uma forma de entrar. Mas também tem aquele sketch cômico do TikTok que é muito, experimental. Talvez funcione, talvez não, e exige um tipo diferente de investimento. Então, como você pensa sobre os diferentes experimentos que o Morning Brew faz e como dimensionar essas apostas de forma eficaz? Sim. É entender qual a oportunidade caso tenhamos sucesso. Sempre começo pensando, se der certo, qual o tamanho da oportunidade? Isso é quantificado em milhares, milhões, dezenas de milhões, certo? Quanto precisamos investir para chegar lá e em quanto tempo? E qual é o teste mínimo viável, certo? Como podemos construir um MVP e testar o mais rápido possível, certo? Com alguém como o Dan e seus TikToks, tivemos que contratar o Dan. E não foi uma aposta tão grande do ponto de vista financeiro. Acabou sendo uma aposta incrível. Fico feliz que fizemos isso, mas não precisava ser uma aposta tão grande. Mas se você dissesse, vamos criar uma empresa de software para fazer X iguais Z, contratando 50 pessoas com folha anual de 5 milhões de dólares. A oportunidade precisa ser quantificada em dezenas e dezenas de milhões de dólares, se não centenas de milhões, para que isso valha a pena. Qual o tamanho da oportunidade e do investimento? Quanto esforço e desvio de foco serão necessários para chegarmos lá? Amém. Como foram os pacotes que você vendeu para seus diferentes patrocinadores? Tudo começou com o banner no topo da newsletter. Como esses pacotes mudaram enquanto você aprendia mais sobre vendas de anúncios e formava a equipe no Morning Brew? Nós realmente achamos que temos um formato de anúncio muito atraente, que é um anúncio nativo escrito no nosso tom. Então, a essência básica desse formato de anúncio não mudou. Testamos diversas formas e locais para anúncios, testando tudo nas nossas inserções de anúncio. Assim, o número de inserções de anúncio mudou, certo? Então,
Fazemos pequenas modificações, mas um dos motivos pelo qual o Morning Brew foi bem sucedido é porque encontramos a combinação perfeita entre conteúdo, meio e formato de anúncio. E isso é o que faz as newsletters serem tão bem sucedidas, é quando você escreve aquele formato de anúncio naquele tom. Então, não evoluímos muito o formato em si. Agora, nossos pacotes ficaram muito maiores. Realizamos eventos virtuais, produzimos conteúdo no site e temos podcasts. Você pode patrocinar nossos eventos. Ao trabalhar com uma grande marca, não vendemos produtos, mas sim nossa audiência. É assim que você alcança nosso público. Veja como aparecer para esse público no Instagram, no TikTok, no YouTube, nas newsletters, nos eventos, em tudo, certo? E esse é o nosso objetivo. Trabalhar de perto com um parceiro para conectá-lo ao nosso público, no nosso tom, na nossa voz, no nosso estilo, em tantos meios e com a maior frequência possível. E vocês tiveram que mudar o perfil de público com quem vocês falam com essa voz do Morning Brew? Porque eu também me lembro que nos primeiros dias era assim, eu tenho essa experiência como alguém que está na escola ou que saiu da escola recentemente, que só está tentando acessar essas histórias de negócios de um jeito que faça sentido para mim e que não seja escrito como o Wall Street Journal, por assim dizer. Mas com o público crescendo, você ainda define o tom de voz da mesma forma ou isso mudou? Sim, acho que naturalmente, à medida que nós envelhecemos e nossos redatores envelheceram, o público também, e o público envelheceu, começamos a fazer referências que são significativas para nós. Nós não vamos mais fazer referências a coisas que são significativas para estudantes universitários. Não quer dizer que não miramos nos universitários, é a faculdade. Os universitários ainda leem o Morning Brew, mas estamos mirando em um público um pouco mais velho, e o público envelheceu. Nos primeiros dias do Morning Brew, achávamos que a newsletter era para universitários. Então é um público muito diferente, uma forma muito diferente de falar com esse público agora. Sim, eu sei que vocês nem sempre gostam muito dessa comparação, mas percebi que o Barstool começou a postar vídeos sobre paternidade no Instagram e eu tenho um filho de 14 meses. Então eu penso, olha só essa criança maluca fazendo isso. Não dá para imaginar eles fazendo isso há 7 anos, quando era só festa de fraternidade. Então faz sentido que, quando é assim, um negócio de mídia é tão impulsionado pelo seu núcleo criativo que, conforme esses criativos envelhecem, com o passar do tempo, vai haver esse tipo de mudança também. Mas provavelmente também existe um público-alvo mais desejável que os seus anunciantes querem alcançar. Exatamente. Austin, isso foi fantástico. Quero começar a encerrar. Você respondeu muito bem todas as minhas perguntas. Antes de fazer isso, qual é a sua opinião sobre por que os Ravens têm os uniformes mais feios da NFL? Aqueles uniformes preto no preto, aqueles uniformes de Monday Night Football, com um pequeno detalhe roxo. Eu não sei do que você está falando, mas a gente não tem aquele lixo amarelo mostarda naquele estádio horrível lá em Pittsburgh. A gente deveria apostar na próxima vez que os Steelers estiverem realmente bons, porque este ano definitivamente não é o deles. Eu sei. Qual o nome dele? Parece sólido, né? Como chama seu quarterback novato? A gente gosta do Pickett porque ele jogou em Pitt, mas tem um limite. Não estamos tão empolgados. Acho que será bom, mas agora só precisa se preocupar com o Burrow nos próximos anos. Ah, eles também não parecem bons, né? É. Você viu isso ontem, mas sei lá. Vamos ver, foi incrível. Quero garantir que as pessoas possam se conectar com você online. Quais coordenadas você gostaria que a gente indicasse para as pessoas? Para onde elas devem ir se quiserem saber mais sobre você, Morning Brew, todas essas coisas legais? Sim, passo a maior parte do tempo no Twitter. É Austin_Heath. Heath. Você me encontra lá. Perfeito. Também vamos direcionar as pessoas para a nova newsletter de saúde lançada por vocês, junto com o conteúdo do Morning Brew, pelo link em goingdeepwithaaron.com/podcast ou no app onde estão ouvindo. Antes de encerrar, Austin, gostaria de te dar a palavra mais uma vez para lançar um desafio pessoal e prático para a audiência. Então, quando saí da faculdade e comecei o Morning Brew, nosso objetivo era basicamente ganhar dinheiro na internet. Isso se tornou meio clichê. Algumas pessoas falam sobre isso, mas se você ainda não fez, tente ganhar $1 na internet. Eu acho que é uma sensação realmente fortalecedora perceber que estamos em uma época em que muitas pessoas demonizam a tecnologia e as grandes empresas de tecnologia, mas se você conseguir aproveitar o poder da internet, aprender na internet e depois vender coisas, seja anúncios, seja produtos para as pessoas,
Eu acho que é uma sensação muito fortalecedora poder usar a tecnologia e a internet para ganhar dinheiro. Se for $1 por semana, seja como uma renda extra ou como algo em tempo integral, eu acho que isso é realmente poderoso. Acho fortalecedor perceber que você pode transformar toda essa tecnologia feita para você em uma forma de ganhar dinheiro. Acho isso muito legal. Encorajo todos a tentarem ganhar pelo menos $1 online no próximo mês e crescer a partir disso. Eu não poderia concordar mais. Eu me lembro exatamente da primeira vez que fiz uma transação na internet, e sua vida nunca mais é a mesma. Então, adorei esse desafio. Espero que todos aceitem. Obrigado por compartilhar seu tempo, Austin. Sim, com certeza. Obrigado por me receberem. Acabamos de ter uma conversa profunda com Austin Riff. Espero que todos tenham um dia fantástico. Obrigado por ouvirem até o final da minha entrevista com Austin. Se você gostou, também vai curtir minha conversa anterior com o fundador do The Hustle, Sam Parr, onde falamos sobre vendas e como fechar acordos de 7 dígitos. Vai lá conferir.